dia que meu pai faleceu, eu estava dirigindo o culto das mulheres na igreja. Eu estava no altar, quando meu telefone tocou. Então eu desci para atender o telefone. Só que Deus havia me falado, eu creio que Deus fala, tá? Claro. Ele fala comigo. E ele fala comigo de uma forma muito muito direta. E quando eu sonho, o meu sonho acontece. Aí às vezes você tem medo de sonhar, às vezes eu fico, ai meu Deus, que pode ser? Mas sempre é uma revelação. Sempre. E 2 dias antes, isso foi 14 de janeiro. 2 dias antes, eu tive um sonho. Aí era umas 8 horas da manhã, eu sentei na cama. Aí meu marido olhou pra mim, já estava acordado. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu sonhei. Aí ele, eu falei, sim, com meu pai. Aí ele falou assim, mas o que foi? Eu falei, Deus vai levar meu pai. E seu pai já estava doente? Estava internado. Aí ele tinha tido vários AVCs, ele estava realmente muito, muito debilitado. Mas a minha mãe tinha me falado na semana anterior que ele tinha melhorado, que o médico falou assim e tal. E aí no dia 12 de janeiro eu tive esse sonho e eu falei assim, Jairinho, Deus vai levar meu pai. Aí ele olhou pra mim, me abraçou. Ele falou, filha, Deus nunca te deixa sem avisar. Eu falei, eu sei. Aí eu me sentei, esperei, aí orei. Conversei com Deus e liguei pra minha mãe, mas não falei do sonho, porque eu não tava ali pra agredi-la, né? E aí eu perguntei como é que ela tava, se ela tinha ido ver meu pai e como é que ele estava. Ela falou, olha, semana passada o médico falou que ele estava bem melhor, mas que ontem eu fui vê-lo e não tava muito bem. Eu falei, mãe, papai ainda está ali? Ela falou assim, filha, parecia que não. Ela falou pra mim. Aí eu virei, é difícil, mas eu virei pra ela e falei, mãe, será que nós não estamos sendo egoístas? Porque todos nós escrevemos uma história. E libera. Pede para o Senhor fazer a vontade dele e não a nossa. Aí minha mãe falou, eu entendi, filha. Eu falei assim, sim, mãe. Porque Deus ministra coisas na nossa vida e até nos dá revelações, sonhos. Então, vamos fazer porque você crê que Deus faz, não crê? Eu creio. Eu falei, claro que crê, porque eu aprendi com a senhora a crer. Aí ela falou assim, então, filha, vamos orar junto? Eu falei, vamos. Dia 12. Aí dia 14, como eu estava te falando, eu estava no culto. No meio do culto, quando estava uma das mulheres dando testemunho, meu telefone tocou. E o meu sonho do dia 12 era assim, olha. Primeiro eu vou falar o sonho. Eu olhava pro celular, eu contando pro Jairo, eu olhei pro celular e aparecia uma das minhas irmãs e falava assim, você já soube? Aí eu falava o quê? Eu escrevia no sonho. Eu escrevia o quê? Ela, sobre o nosso pai. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Escrevendo pra ela. E ela disse assim, o papai descansou. Deus levou o papai. E aí eu acordava e contei pro Jairo. E aí, no dia 14, meu telefone tocou no meio do culto. Quando eu olhei, era minha irmã. A mesma que eu tinha visto no sonho. Então eu olhei pra... Você já sabia que era... Eu já olhei pra minha vice, né, das mulheres, e falei pra ela, continua. E desci, entrei no camarim. Quando eu peguei o telefone, ela falou exatamente o que eu li. Você já está sabendo? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, Deus levou papai, ele descansou. Aí eu sentei, eu falei assim, eu sabia... Porque 2 dias antes eu tinha ligado pra ela, mas não falei do sonho. Eu falei, Lili, vamos orar juntas para que Deus faça a sua vontade, para que o nosso coração esteja preparado. E aí ela foi e falou assim, quando eu sentei, ela falou, Cássia, Deus falou algo com você? Eu falei, falou. Ela, por isso que você me ligou, não é? Eu falei, sim. E quando eu tava ali falando com ela e terminei, e já ia preparar para ir pro Rio também, eu desliguei o telefone, vieram outras mulheres que trabalham ali comigo, a igreja estava cheia. Elas vieram e falaram assim, aconteceu alguma coisa, a senhora saiu de repente? Aí eu falei assim, eu recebi a notícia que Deus levou meu pai. E aí eu já estava chorando. Aí elas falaram, ai não, fique em paz aqui, pastora, não precisa nem voltar pro culto. E eu disse, eu preciso voltar, Deus me deu uma palavra. Aí elas olharam assim, não, todo mundo vai entender. Mas aí eu falei, eu preciso voltar. Aí o Jairo tava numa reunião, ele saiu e falou, ele olhou pra mim, ele viu chorando, me abraçou. Aí eu falei, Jairo, o meu sonho. Aí ele falou assim, eu imaginei. Aí ele me abraçou. Então eu voltei pro púlpito. Aí você vai entender porque eu falei do casal que teve hoje lá em casa. Quando eu voltei pro púlpito, eu falei o que Deus colocou no meu coração.
E eu falei o seguinte, que eu estava voltando ali para dizer para elas que eu saí para receber uma notícia muito triste. Meu coração estava muito triste, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Aí todo mundo parou, eu falei assim, eu acabo de receber a notícia que Deus levou meu pai. Aí começou aquele dentro da igreja. Aí eu falei, mas olhem para mim. Eu não perdi o meu pai para o inferno. Eu entreguei meu pai para Deus. E ele não morreu e sumirá. Porque eu sou o legado que ele deixou. A história dele continua em mim. Então, a memória dele sou eu. Vocês olham para mim e vê o que ele plantou. Então, o legado dele sou eu e minhas irmãs. Sim. Então, se você também já teve uma notícia como essa e te magoou e você começou a não entender por quê, entenda uma coisa, todos nós escrevemos uma história e o ponto final dela é Deus quem dá. Às vezes nós prorrogamos um pouco por egoísmo, mas quando a gente libera o melhor para aquela pessoa que a gente tanto ama, Deus faz. E aí eu falei isso. Eu falei, ei, o legado do meu pai sou eu. Olha pra mim, eu tô aqui falando pra vocês. E outra, eu orei pra Deus curar o meu pai e restaurar, porque ele teve vários AVCs e maltratou demais tanto o corpo quanto a parte neural, né? E eu falei assim, mas isso o Senhor disse não e levou para ele. Mas isso não diminuiu a minha fé, porque eu continuo crendo que o meu Deus faz. Sim.